Queridos irmãos e amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo aqui que é o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui hoje reunido mais uma vez nos estúdios da Editora Betel com os meus amigos de todas as semanas. Aqui à minha esquerda é o pastor William Barros e à minha direita é o pastor Marcos Santana, e nós estamos aqui hoje juntos para darmos sequência ao estudo da nossa preciosa lição, nossa revista que estamos estudando agora no terceiro trimestre de 2023. Estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? Estamos falando aí sobre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Eu lembro a você que esta revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira e o vídeo de hoje é o vídeo sobre a lição de número 11. A lição de número 11, ela tem por título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. Uma lição que está programada para estudarmos no dia 11 de junho de 2023. Quanta coisa maravilhosa nós já aprendemos até agora, nessas 9 lições que se passaram, 10ª lição, agora a lição de domingo passado, e agora 11. Quanta coisa maravilhosa nós aprendemos. E antes agora de eu pedir para você pegar o seu plano de aula, a sua revista e a sua Bíblia, eu quero dar 2 avisos a você muito importantes. O primeiro aviso é que no dia, querendo bom Deus, 23, 24 e 25 de junho, anote aí por favor essa data, 23, 24 e 25 de junho, querendo bom Deus, somente com a permissão dele, eu estarei junto com os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na linda e abençoada cidade de Santarém, no estado do Pará. Lá aquela igreja é presidida pelo pastor José Neves Pereira, e esse homem de Deus, juntamente aí com a sua diretoria, o seu corpo educacional aí, escolheram o meu nome para fazer parte no terceiro seminário de Escola Bíblica Dominical, que vai se realizar aí nesse período, 23 a 25 de junho. Agora, já está chegando o dia. Eles me convidaram, já providenciaram todos o que precisava ser providenciado, está tudo certo. Peço a você que ore por mim aí para que a gente possa estar juntos aí. Você procure fazer inscrição, você que é da região, você gostaria de estar junto, olha, se inscreva lá, procure lá a diretoria, faça parte desse seminário, serão 3 dias, nós vamos ter a oportunidade de estar junto, nos conhecermos melhor, face a face, tirarmos fotos, estarmos juntos ali, conversando um pouco mais sobre as coisas de Deus, sobre a nossa Editora Betel, sobre o que Deus tem programado para nós, o que a nossa diretoria pensa, quais são os projetos. Olha, muita coisa maravilhosa. Nós vamos poder estar juntos aí vendo e aprendendo um com o outro durante esses 3 dias. Vai ser um final de semana extraordinário. Repetindo, 23, 24 e 25 de junho, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade, campo de Santarém, né? Cidade de Santarém, AD Madureira, Santarém. Pastor presidente, pastor José Neves Pereira. Meus irmãos, primeiro, pastor José, muito obrigado pelo convite. Meus irmãos, ore por nós aí, vai ser bênção. Juntos, vamos estar aí nesse grande evento. Segundo aviso que eu quero dar é sobre a próxima revista da Escola Dominical. Olha que maravilha. Você está recebendo aqui de primeira mão a informação. Vamos estar estudando os profetas menores do Antigo Testamento. Vamos falar sobre esses profetas que eles proclamavam o arrependimento, a justiça e a fidelidade de Deus. Eles anunciavam a esperança da salvação através do Messias. Essa revista ela é comentada pelo meu amigo pastor Antônio Paulo Antunes, presidente da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro, na capital, o campo de bairro Amazonas. Pastor Antônio Paulo Antunes é o comentarista dessa lição, dessa revista maravilhosa para o nosso terceiro trimestre aí, que nós vamos começar agora, julho, agosto e setembro. Então eu peço a você que, se não fez o pedido ainda, procure fazer, esteja ciente aí desse material maravilhoso, já comece a trabalhar, hein? Olha, vamos falar na lição de número 1 sobre os profetas, na mensagens proféticas, Deus falando, e já na lição 2 até a lição 13, vamos falar sobre os 12 profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas,
Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias nesta ordem. Serão 3 meses maravilhosos, uma oportunidade tremenda que Deus está nos dando aí. Também tem esse livro de apoio. Muito importante que você também adquira esse livro que o pastor Antônio Paulo Antunes escreveu, trazendo aqui subsídios para nós, professores. Importantíssimo, ok? Agora sim, dados os avisos, pegue a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, porque vamos começar agora o nosso estudo e eu faço isso com muita alegria, cumprimentando aqui com a paz do Senhor e dando as boas-vindas ao pastor William Barros para a leitura do textuário e da verdade aplicada. Meu amigo, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais esta aula. Nosso textuário vai dizer que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, verso 30. E a nossa verdade aplicada diz que não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. Também com a mesma alegria, cumprimento aqui com a paz do Senhor e dou as boas-vindas ao pastor Marcos Santana, aqui à minha direita, para a leitura dos objetivos da lição, da referência bíblica e da oração. Pastor Marcos Santana, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, nossos irmãos. Objetivos da lição: mostrar a diferença entre amor e afinidade. Ensinar que a vida é determinada por Deus. Conscientizar que José foi preservado por Deus. Textos de referência: Gênesis 37, versículos 2, 3 e 4. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Glórias ao teu nome, por podermos estar agora envolvidos, ocupados com o estudo da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, que o teu Espírito Santo nos esclareça e que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. Que vidas sejam despertadas, renovadas, transformadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nos aproximando, irmãos, do desfecho dos relatos do livro de Gênesis. Nós chegamos à história de José. O Halley, o autor do Manual Bíblico, ele disse que esta história tem sido chamada a mais bela de toda a literatura. O versículo 2 de Gênesis, capítulo 37, ele narra o início da última sessão deste livro. Os comentaristas e estudiosos, eles dividem este livro de Gênesis em várias sessões. E essas sessões são marcadas, são assinaladas pelas expressões: estas são as gerações. Aqui no caso, estas são as gerações de Jacó. Nós encontramos ao longo de Gênesis início de novas sessões. Por exemplo, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 9, capítulo 36, versículos 1 e 9, entre outros. Gênesis 37, ele retoma o relato de Gênesis 35, versículo 27. Jacó, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E aí tem Gênesis 36 falando das gerações de Esaú, e aí Gênesis 37, 1 retoma o que foi dito naquele texto de 35. Jacó agora está na terra das peregrinações. É interessante porque esse registro aqui
acaba estabelecendo um contraste com Esaú, porque Gênesis 36, versículo 6, diz que Esaú foi para outra terra. Enquanto Esaú foi para outra terra, Jacó, ele se manteve peregrinando nas terras de Abraão e Isaque. É bem significativo este registro e, evidentemente, que em outro momento os irmãos poderão expandir isto. A lição de hoje, ela aborda o capítulo 37. Também quero destacar esse capítulo porque inicia com José no convívio da sua casa e termina com José sendo vendido no Egito a Potifar. Isto também é muito significativo, considerando o que nós encontramos acerca de José, registrado no capítulo 37. Então, é algo que nós podemos destacar ao longo da lição. Inicia em casa e termina o capítulo 37, José sendo vendido. Mas podemos também enfatizar que o final do capítulo 37 não é o final da história de vida de José. O tópico 1, os irmãos poderão atestar que o tópico 1 da nossa lição é como se fosse uma introdução apenas, apontando para os aspectos que serão expandidos nos tópicos 2 e 3. Evidentemente, além das preciosíssimas lições que nós podemos extrair para aplicarmos ao nosso convívio familiar, é preciso, contudo, não perdermos de vista, estarmos sempre em mente o plano maior de Deus, a redenção. Ou seja, faz parte do plano de Deus conduzir o povo para outra terra, como Deus já tinha revelado a Abraão. Então, a lição de hoje, ela introduz como se dará a saída da família de Jacó, da terra de Canaã e a sua entrada no Egito. Visto isso a título de introdução, tópico 1, José, amado e odiado. Esse tópico está dividido nesses pontos. O filho predileto, o irmão odiado e um sonho. Lembrando, mais uma vez, que o tópico 2 é que vai estar expandindo tanto o sonho como o contexto familiar de José. O filho predileto. Nesse subtópico, nós podemos, a título de introduzir esse assunto, notar, irmãos, como é recorrente na vida dos patriarcas essa questão de preferência e de se alterar a ordem em relação ao nascimento. Ismael e Isaque, Esaú e Jacó. E se nós formos ver em relação a José, eu não vou aqui ler, mas eu fiz esse exercício, os irmãos poderão verificar isso também. Irmão, José, ele era o 11º filho de Jacó. Ou seja, quantos irmãos estavam à sua frente? Rúben foi o primogênito, mas o 11º filho é que se destaca na família de Jacó. Podemos destacar também que José, ele era filho da mulher que Jacó mais amava, Raquel. E justamente os filhos dela foram os últimos a nascer. Outro ponto que chama a nossa atenção nesse subtópico sobre filho predileto é o registro em Gênesis,
capítulo 46, versículo 19. Nós vemos lá Jacó e toda a família descendo ao Egito. Na descrição que é feita nesse capítulo da família de Jacó, nós vemos que Raquel é a única a ser identificada como mulher de Jacó. É relevante nós estarmos considerando isso dentro dessa questão de José sendo o filho predileto. Também compartilho com os irmãos um comentário feito pelo historiador Flávio Josefo. Diz que o José ele tinha melhores qualidades de espírito e de corpo e grande sabedoria. O versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis diz que Israel amava a José mais do que todos os seus filhos e fez-lhe uma túnica de várias cores. Jacó, ele fez questão de não esconder a sua preferência. E quando fez essa túnica e entregou a José, é como se estivesse sinalizando para toda a sua família a posição especial de José na família. E também podemos acrescentar isto, segundo o livro de Samuel, capítulo 13, versículo 18, quando associa este tipo de túnica à realeza. Ou seja, essa túnica claramente indicava o favoritismo de Jacó por José. E o versículo 2 também é interessante nós pontuarmos que, além desse favoritismo, além dessa túnica de várias cores, José, ele discordava do comportamento moral dos seus irmãos, ele não aprovava a ética adotada por seus irmãos. Notemos que José, mesmo com 17 anos, ele procurava ajudar e obedecer o seu pai. Essa postura de José sinaliza que o primeiro dever dele era para com o seu pai. É interessante, irmãos, que mais tarde nós vamos encontrar na lei, Levítico, capítulo 5, versículo 1. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Eu encerro essa contribuição pontuando que compete aos pais, compete a nós os pais, agirmos com atenção, sabedoria e habilidade, principalmente numa família que tem mais de um filho. Isso é muito importante, nós estarmos atentos e pedindo ao Senhor esta sabedoria, essa habilidade, essa prudência na educação, na criação dos nossos filhos. Subtópico 1.2, irmão odiado. Tais fatores, que nós vamos verificar agora, relatados no subtópico anterior, esses fatores, eles resultaram, esse favoritismo, essa preferência, essa forma de José reagir contra o comportamento moral dos seus irmãos, esses fatores resultaram em hostilidade, ciúme e ódio. E aí, quando eu estava preparando esse esboço, pastor William, me veio à mente a seguinte questão: mas e o pai? Ele não percebia? O pai não percebia que essas atitudes dele para com José, perante a sua família, estava atraindo para José a hostilidade, a inveja e o ciúme, até porque eram filhos de diferentes mulheres. Irmãos, essa questão da rejeição
dos irmãos para com José, nós vamos ver nestes versículos que eu vou citar que ela foi crescendo. Era uma rejeição crescente. Vide Gênesis 37, versículos 2, 4, 8, 11 e 18. Nós podemos imaginar esse contexto familiar de intrigas, hostilidades, rejeições, ódio e o detalhe, José, como diz o texto, com 17 anos, enfrentando esse ambiente, essa hostilidade, esse ódio, essa inveja, esse ciúme, é bom notar, ele não tinha mais a sua mãe. E outro ponto que eu destaco, encerrando esse subtópico 1.2, é interessante que há um ponto comum entre estas pessoas, José, Moisés e Jesus. E o que é comum entre eles, esses três? Aquele que irá beneficiar o povo, aquele que irá ser instrumento de bênçãos para o povo, é justamente o rejeitado, o desprezado, pelos que serão beneficiados, pelos que serão abençoados. Mas o plano de Deus prevalecerá. Subtópico 1.3. Sonho. Irmãos, o versículo 5, ele diz, por isso, ou seja, por causa do sonho, o aborreciam ainda mais. Então, nós podemos dizer que já aborreciam, já odiavam, já o rejeitavam. E quando veio o sonho, essa rejeição, essa hostilidade, ela cresceu. Agora, outro detalhe, pastor Prates, pastor William, foram 2 sonhos. O primeiro, os molhos ou os feixes dos seus irmãos se inclinavam ao de José. Os irmãos poderão verificar, quando José contou esse sonho, a reação que nós encontramos no versículo 8. Então disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por causa de seu sonho e de suas palavras. Agora, pastor William, ele sonha de novo, ele tem outro sonho, mesmo percebendo a reação negativa dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele resolve contar o outro sonho. E o outro sonho, o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a José. Vide essas reações nos versículos 10 e 11. Irmãos, hoje nós sabemos que os sonhos eram sonhos proféticos. Outra coisa que eu chamo a atenção dos irmãos, pastor William, pastor Prates, é que os irmãos de José, imediatamente, eles tiveram uma interpretação adequada. Eles tiveram uma interpretação dos sonhos coerente. É interessante nós notarmos isso, mas é uma tremenda lição para nós. O cuidado, a prudência, quanto a falar, relatar, expor. Segundo, o fato de uma pessoa interpretar corretamente uma revelação, uma profecia, um texto da Escritura, não finaliza o processo. Ou seja, é preciso interpretar corretamente, mas também é preciso se submeter à verdade revelada. Não é somente esse momento em que a interpretação está correta. Lembrem-se que quando Jesus nasceu
e os magos chegaram em Jerusalém, e Herodes chamou os escribas para interpretar as escrituras, os escribas interpretaram corretamente e disseram para Herodes: vai nascer sim, na cidade de Belém. Mas Herodes não foi a Belém, os escribas não foram a Belém, apenas os magos foram. Então, interpretar corretamente é apenas um ponto do processo. É preciso se submeter. E mais tarde, nós vamos ver que toda a família de José se curvou, se submeteu e testemunharam que verdadeiramente Deus estava levando adiante o seu plano na vida daquele povo, daquela família. E, encerrando, nós podemos acrescentar nesse subtópico a lista que já foi dada no subtópico anterior, a incompreensão, o plano para matar José, lançado na cova e vendido como escravo. E aí eu encerro esse tópico 1, pontuando o que nós encontramos na nossa introdução. Esse contexto familiar, que já foi descrito aqui, com alguns detalhes. José não se corrompeu, não foi destruído e não abandonou a sua fé. Que lição tremenda podemos extrair para nós. Mesmo vivenciando um contexto tão adverso, mas não percamos de vista, Deus tem um plano. E o Deus que tem o plano, Ele é o Todo-Poderoso para levar adiante o seu plano e Ele proverá tudo o que é necessário. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, até que Cristo venha. Amém. Meus irmãos, depois do que já aprendemos aqui com o pastor Marcos Santana, nós vimos aqui no nosso tópico primeiro sobre José amado e odiado, nós vimos a relação de afeto extremo que Jacó, o pai, tinha por José, em detrimento de seus irmãos. Por outro lado, já vimos também como esse afeto vai fazer justamente com que seus irmãos se sintam depreciados, rejeitados e passem a tratar José com hostilidade. E, finalmente, nós vimos aí com o pastor Marcos sobre a questão do sonho intimidador, como os sonhos, os dois sonhos que José teve, impactaram na vida dos seus irmãos e do seu pai. Finalmente, agora no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre sonhos que parecem se tornar pesadelos. Uma coisa que cada pessoa que está assistindo a sala precisa entender, eu vou falar muito rapidamente sobre isso, a nível de introdução na minha participação aqui, é o seguinte. Primeiro, os sonhos são uma herança da humanidade. Ou seja, todas as vezes que nós dormimos, nós sonhamos. Invariavelmente, sempre sonhamos. Existem sonhos que nós lembramos, existem sonhos que nós não lembramos. É aquela coisa, quando você acorda na fase não REM ou REM do sonho. Quando você acorda na fase não REM, você não lembra. Quando você acorda na fase REM do sonho, você vai lembrar o que você sonhou. É assim que a ciência explica o fato de muitas pessoas terem tipo aquele déjà vu. Parece que eu já vivi isso, mas na verdade muitas vezes são sonhos que as pessoas têm e que acabam não lembrando do que sonharam. Agora, vejam, tirando essa parte clínica ou científica em relação aos sonhos, um outro ponto importante a salientar aqui, e essa é uma parte que traz para o nosso âmbito mais espiritual, é o seguinte: Deus fala através de sonhos. Não significa que todo sonho é produto da revelação divina, mas existem momentos específicos que Deus se revela através de sonhos. E nesse quesito, Deus pode falar com uma pessoa crente ou não crente. Eu conheço pessoas que, antes de se converterem, tiveram sonhos de Deus, e aquele sonho foi um aviso, foi um chamado, e dali para frente aquela pessoa despertou para as coisas de Deus,
Deus tem suas formas, seus métodos de tocar ao falar com as pessoas. O fato é que, em alguns momentos específicos, Deus se revela através de sonhos. Agora, tem um terceiro ponto importante a salientar em relação a sonhos, a nível de introdução aqui, que eu quero que você guarde com muita atenção. O diabo vai fazer justamente uso disso para poder justamente desvirtuar essa questão dos sonhos e levá-los para a questão de misticismo, adivinhação, contato com mortos e etc. Você precisa entender uma coisa em relação aos sonhos. Não existe uma interpretação rígida ou inflexível em símbolos que as pessoas sonham. Por exemplo, veja que hoje tem gente que compra livros, cadernos, que trazem interpretação dos sonhos. E, embora quem assiste essa aula, na maioria, sejam cristãos, evangélicos, e não tenham essa prática, acaba que muita gente começa a fazer isso sem perceber. Eu vou mostrar a vocês. É normal alguém virar para o outro e falar: tive um sonho com um cachorro. O que é isso? Eu vi num sonho, tive uma porta. Então significa oportunidade, então significa não sei o quê. Sabe, irmãos, não existe num sonho que Deus te dá uma interpretação pré-estabelecida. Ou seja, toda vez que for porta é isso, toda vez que for cachorro é aquilo, toda vez que for mar é isso. Não, você não pode interpretar dessa forma. Ou seja, se Deus revelou-se a alguém de forma específica por sonho, só Deus pode trazer a interpretação daquele sonho. A pessoa que Deus der a interpretação, o significado daquele sonho, pela sabedoria divina, pela palavra da sabedoria. E aí sim, a pessoa vai poder interpretar o que aquele sonho significa, naquele específico momento. Então, isso é muito importante aqui. Então, cuidado, irmãos. A gente começa a viver um evangelho muito místico e as pessoas começam a pegar essas coisas e começam a brincar com isso. E começam a criar heresias. Não existe uma interpretação rígida em símbolos de sonhos. Isso é fábula, é mito e é heresia. E agora tem um último ponto em relação a sonhos que eu queria, antes de tocar na minha ministração em si, trazer para vocês, muito importante em relação a isso. Irmão, não é toda hora que Deus vai falar através de sonhos. Existem pessoas que toda semana teve um sonho. Não, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou fazer uma coisa, Deus vai falar comigo em sonho. Irmão, Deus fala comigo em sonho muitas vezes. Isso é heresia, isso não é verdade. Por quê? Porque Deus deixou a Bíblia. Nós temos a Bíblia Sagrada para Deus falar conosco todos os dias. Nós temos a ministração, o culto de ensino, escola dominical, pregação do Evangelho. Deus, quando quer falar contigo, primeiro vai falar através da palavra. Você deve orar para Deus falar no seu coração e lhe revelar seus segredos. E outra coisa, Deus tem a manifestação dos dons espirituais, profecia, palavra da ciência, que nós conhecemos como revelação e etc. Ou seja, o sonho acontece, mas não é toda hora que Deus revela coisas ou segredos em sonho para as pessoas. Então, você vai ver, a Bíblia vai registrar aqui 2 sonhos de José, 2 sonhos. Eu não estou dizendo que ele não teve outros sonhos, mas a Bíblia vai registrar 2 sonhos. A Bíblia não registrou 20 sonhos de José. Nabucodonosor aparece tendo um sonho, primeiro. Você vai ver o faraó tendo um sonho, depois o outro sonho. A Bíblia não fala de 30 sonhos, 40 sonhos. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Senão a pessoa começa a viver um evangelho onde eu não preciso de pastor, eu não preciso de ir para a igreja, Deus já fala tudo comigo direto. Quando eu durmo, Deus revela para mim as coisas em sonho, etc. Então cuidado, irmão. Eu creio que essas 4 observações que eu faço aqui podem ser úteis para que você não caia no emaranhado desses enganos, desses engodos que vão sendo criados e as pessoas começam a viver em heresia, tá bom? Com relação ao nosso tópico 2, quando a gente entra justamente aqui para poder entender isso, o nosso autor vai mostrar justamente um ponto importante. Primeiro, a questão de entender a diferença de sonho para desejo, para ambição, para vontade humana. Tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. E, inclusive, a gente começa a viver hoje, começa a se espiritualizar
algumas coisas que são, na verdade, nossas. Por exemplo, as pessoas hoje confundem desejo, boa vontade, fé com dom do Espírito Santo. Está muito comum hoje, a pessoa vira para outra e fala assim, eu profetizo na tua vida que tu vai fazer isso e aquilo. Irmão, aí não acontece. Por quê? Porque era um desejo, não era uma profecia. Deus não mandou a pessoa falar aquilo para outra. Ela desejava a cura, por exemplo, do fulano. Eu profetizo a tua cura. Aí a pessoa morre na semana seguinte. Ué, mas profetizou a cura e ela morreu? Como é que é isso? Ela estava desejando a cura. Mas ela não pode simplesmente virar para ela e falar, eu profetizo. Ou seja, se Deus revelou, profetiza. Agora, se Deus não revelou, não é profecia, é desejo. Da mesma forma acontece com os sonhos. Tem muita coisa que está no âmbito do nosso desejo, do nosso anelo, mas aqui, especificamente na história de José, nós estamos tratando de sonhos de verdade, sonhos. Não é uma ambição, um propósito, um anelo. Não, aqui é um sonho que Deus dá a José em forma de revelação. Então é isso que a gente precisa ter em mente quando estuda aqui. O nosso tópico 2.2 vai mostrar para a gente um outro aspecto aqui interessante. O bispo Abner vai escrever o seguinte, o medo da própria maldade. Ele vai dizer o seguinte, a preferência de Jacó por José mudou a relação dos seus irmãos com ele. Os dois sonhos que Deus concedeu a José e este contou aos seus irmãos tornaram a relação odiosa, ciumenta e perigosa. Irmãos, ele vai terminar dizendo o seguinte, José estava experimentando oposição como resultado do ódio por parte dos próprios irmãos. Irmãos, olhem bem, olha o ambiente. O pastor Marcos já entrou nisso um pouco no tópico 1. Olha o ambiente fervendo que começa a despontar na casa do Jacó. Jacó, como líder da família, precisava, e é isso que a nossa lição foca muito aqui, quando chega no ponto 3. Esse ambiente fervilhando, esse ambiente de ódio. A Bíblia diz que os irmãos de José já não conseguiam sequer falar com ele pacificamente. Então você imagina você viver numa família que todo tratamento é grosseiro, que todo tratamento é com estupidez, é com ofensa, sabe? Às vezes a pessoa não fez nada, às vezes só falou uma coisa simples, mas vai ser dali sempre tratada com grosseria. Irmão, cada um tem uma realidade com relação à sua família. Às vezes nem sempre é fácil lidar com pessoas. Muitas vezes é difícil lidar com pessoas na família. Às vezes você deve ter aquele parente que, se for na tua casa e ficar 2 dias, é uma benção. Até 2 dias, tranquilo. Passou de 2 dias, já começa a dar problema. Mas aqui, nós vamos ver que a construção desse ambiente hostil a José é feita pelo próprio pai. Porque quando o pai publicamente, explicitamente mostra para todos os irmãos que ele gosta mais do José, ele automaticamente lança os irmãos dele no fundo do poço. Isso não justifica o que os irmãos de José fizeram. Isso não justifica o que os irmãos de José causaram a José. Mas isso mostra que o tratamento diferenciado dentro da família não acaba bem. Irmão, eu pergunto a você que assiste essa aula. Você talvez conheça casos como esse, onde uma mãe ou um pai explicitamente gosta mais de um do que do outro. Tolera todos os caprichos, todos os erros, passa a mão na cabeça quando erra, mas o outro, irmão, é rigor, é tratado duramente, é cobrança, é punição. Você já viu casos como esse? Irmãos, é muito desagradável que Jacó nos mostre que Deus faz questão de registrar isso. Jacó falhou na educação dos filhos nesse aspecto. Jacó falhou como pai. Ele errou em tratar os filhos de forma desigual. Ele errou em tratar José de uma forma sobressalente, deixando claro para os irmãos que amava mais ele. Esse foi o erro histórico de Jacó que levou fatalmente a tudo que aconteceu em seguida. O pastor Prates vai continuar nesse assunto e falar. O conselho da lição de hoje, e eu acredito que esse é um ponto,
que os professores da escola dominical devem explorar também é trazer sobre, nesse domingo, para os alunos, mostrar o seguinte: você pai, você mãe, trate seus filhos com amor igual. Você, claro que ao longo da convivência, você vai começando a ter mais afinidades em determinados assuntos com um do que com o outro, devido a gostos, etc. Por exemplo, aquele filho que se volta mais para as coisas de Deus e você conversa mais sobre Bíblia, mais sobre o culto, mais sobre uma revelação, uma profecia, um texto que não entendeu. E já com outro filho você tem uma relação mais de afinidade com relação, por exemplo, a futebol. Ah, esse aqui é flamenguista, eu também sou, eu gosto disso, a gente conversa e tal. Claro que as afinidades vão sendo construídas com o tempo, com a convivência. Mas isso não pode fazer com que os pais tratem de forma desigual os filhos. Eu estava ouvindo um pai que viajou e ele trouxe um presente para um filho, trouxe um presente para o outro, trouxe para o outro. Ele falou assim, não, meu filho, o fulano, pediu para trazer isso aqui para ele que queria muito. Mas aí a mãe falou assim, temos que levar para presente para os três. Aí ele falou, claro, eu nunca levaria só para um. Sabe, são detalhes, são os pequenos detalhes que vão surgindo essas separações e essa demonstração explícita de apreço mais por um pelo outro. Nem sempre acontece como aqui no caso de José, que ele pega uma túnica colorida e presenteia o irmão diante dos outros. Não, às vezes é numa situação simples, onde você começa a sair mais com um, dar mais atenção para outra, chega em casa, por exemplo, cadê fulana? Mas não pergunta pelo outro. E começa aos poucos a se construir essa parede que vai separando. O filho começa a acreditar, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Ela só gosta do meu irmão. Ela só gosta da minha irmã. Irmão, não permita que o diabo entre na sua família através da preferência por um filho. Veja o que isso causou na vida de Jacó. Veja, olha o que isso causou na vida de Jacó. Jacó já veio de uma história familiar justamente com esse tipo de herança. Porque Jacó nasce numa casa onde o pai dele tinha uma preferência pelo irmão e a mãe dele tinha uma explícita preferência por ele. A mãe, mais tarde, vai ajudar o Jacó a enganar o pai. Olha o caminho que isso vai sendo construído no caráter de Jacó. O tempo vai passar e Jacó vai levar essa herança da família dele para os filhos. O que ele aprendeu em casa, quando garoto, ele levou para a família que ele constituiu. Ele passou também a tratar de forma desigual os filhos, porque ele viu isso dentro de casa quando ele era garoto. Ele viu o pai e a mãe tratarem os dois filhos diferentes. E aí, mais tarde, Jacó vai fazer exatamente a mesma coisa e errar na mesma coisa. Irmão, se você veio de uma história parecida, o conselho da Bíblia, o conselho de Deus, nessa aula de escola dominical é: não copie os erros dos seus pais. Não repita, não reproduza os erros dos seus pais. Você tem oportunidade, você tem mais tempo, você tem mais informação, você está tendo oportunidade agora para poder construir uma história diferente. Você pode seguir um caminho oposto e fazer justamente o contrário, obedecendo a palavra, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, irmãos, simplesmente quebre agora qualquer barreira que o diabo esteja criando na sua família para destruir a harmonia do seu lar, destruir a relação dos seus filhos, uns com os outros e com vocês. Quebre na autoridade do nome de Jesus essa barreira hoje. É a advertência que a palavra está nos dando. Sabe, irmãos, é uma grande oportunidade. E mais uma vez eu digo, professores, aproveitem esse momento, enfatizem isso. Orem pelos seus alunos, exortem pais para que justamente aprendam com isso. Porque, irmãos, eu vou falar para os irmãos olhando olho no olho. Eu sou psicólogo clínico. Eu lido com gente todo dia. E o que nós estamos lendo aqui, eu vejo muitas vezes. E não é só de pessoa que não é crente. Eu ouço muitas vezes de filho de obreiro, de filho de famílias
que estão na igreja, que servem a Deus. Pai e mãe na igreja. Mas dentro de casa, nitidamente, há uma preferência por um em detrimento de outros. Então, irmãos, são problemas corriqueiros e que também atingem as nossas famílias. Nós não podemos, nesse domingo, fechar os olhos para isso ou tratar isso de forma superficial e sucinta. Esse tipo de problema precisa ser quebrado nessa aula de domingo. É uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada. A minha oração nessa hora é para que possamos aprender com essas lições. José superou isso. Quando o filho mais velho dele nasceu, ele chamou de Manassés, que significa esquecer. E ele disse, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho no Egito e de tudo que eu passei na casa do meu pai. Quando os irmãos de José descobriram que ele era o governador do Egito, o governador do Egito era, na verdade, o irmão deles que eles rejeitaram e venderam como escravo, José disse para eles, não temam. Eu não vou matar vocês. Vocês fizeram mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bem, porque Deus, na verdade, me trouxe para cá, porque para salvar e preservar toda a vida na terra, nesse tempo difícil de fome. Ou seja, José encontrou em toda a sua dor o propósito de Deus. Então, irmão, o fato de alguém passar por isso não é justificativa para ser mau filho, não é justificativa para ser mau pai, não é justificativa para ser uma mãe relapsa, não é justificativa para ser um adulto problemático. O fato de uma pessoa passar por isso, ela justamente pode lidar com isso a partir do momento que ela acredita que, independente de tudo isso, o propósito que Deus tem na vida dela é maior. Deus tem um propósito maior na sua vida. O propósito de Deus na sua vida é maior do que a dor, é maior do que a rejeição, é maior do que todos os ataques do diabo. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza que você que assiste essa aula tem um propósito muito maior de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, querido pastor William Barros. O senhor acabou de comentar aqui o ponto 2, no tópico 2 aqui, os sonhos que parecem se tornar pesadelos. E a gente aprendeu aí com esse comentário seu, com o que o nosso comentarista colocou na revista, que os sonhos de José não eram ambições, aspirações e planos pessoais. Eram planos de Deus que ele resolveu revelar àquele menino. Que maravilha! Também agradeço aqui o pastor Marcos Santana pelo extraordinário comentário do tópico 1. Nós estudamos aí no tópico 1 a José amado e odiado. E a gente aprendeu com o pastor Marcos e com o nosso comentarista, o bispo Abner, que a simplicidade ela deve andar de mãos dadas com a sabedoria, né? Então, José amado e odiado. A simplicidade deve andar de mãos dadas com a sabedoria. Faltou um pouco o quê? Da sabedoria, né? No querido José, homem, um garoto, né? Um jovenzinho simples, mas não teve a sabedoria. Agora, quando tem a sabedoria, então, de mãozinhas dadas, a gente chega longe e com sucesso. Então, você, professor, deve entender que nós temos aí essa oportunidade de trabalhar esse ponto na nossa classe, explicando o que a gente aprendeu com esse ponto 1. Vamos então ao ponto 3, ficando comigo aqui um pouquinho, preservado pela misericórdia. A gente viu aí que o bispo Abner comentou no 3.1, homicídio premeditado, né? Foi uma coisa que eles premeditaram. No 3.2, entra o que em vigor? A misericórdia de Deus, a misericórdia salvadora. E no 3.3, a gente vai ver aí um pai em luto. Então, eles premeditaram o homicídio, tentaram matar José, não mataram por causa da intervenção de Deus, escolheram um outro caminho de sofrimento, mas não de morte, mas mataram o animal, ensanguentaram as suas vestes, levaram ao pai, disseram ao pai, mentiram ao pai que uma besta fera do campo havia devorado o menino. O pai chegou também a essa conclusão ao ver a roupa, aquela capa, aquela túnica tão preciosa que ele havia dado ao filho, toda ensanguentada. Então ele presumiu, né, ele já saiu dizendo aí que uma besta fera havia matado o seu filho. Mas a gente viu aí que
Deus entra no caminho. Na verdade, José não morre, né? Então, há todo um processo, e a gente viu no 3.3, um pai em luta. Então, esse ponto 3, ele vai trazer para a gente essa interpretação desse período do comentário bíblico, né? Da história bíblica. Então, um homicídio premeditado, Deus entra no comando e através da sua misericórdia, ele traz ali uma salvação, não permite que aquilo aconteça, mas ele permite que o pai viva um luto por muito tempo. E a gente vê com essa lição que o coração do homem é um abismo muito escuro, cheio de pecado, e é capaz de esconder as maiores podridões da alma caída. A gente aprendeu que José, ele não precisou fazer de nenhum tipo de provocação. A inveja e o ódio dos irmãos já estavam, se tornavam, era real, só com a presença do menino. Bastava ele chegar no ambiente, pronto, já estava o ambiente de guerra formado, né? A gente viu isso, bastava a presença do menino. Gênesis 37:18. A gente aprende também nesse ponto que foram os sonhos de José e não a preferência de Jacó, embora Jacó tivesse a preferência por José, por ser o filho amado da esposa amada da Raquel, né? Então, o que acontece? A gente entende nesse ponto e aprende com a palavra de Deus que não foram, na verdade, os sonhos de José, que foram os sonhos de José e não a preferência. Então, os sonhos de José foram a causa do que aconteceu com ele e não a preferência de Jacó que desencadeou aquele ódio dos irmãos contra ele. Então, teve uma participação? Sim, eu acredito que teve, né? Os meninos deveriam sentir um pouco de ciúme, mas não foi por causa disso somente, foi por causa dos sonhos. Eles interpretaram com os sonhos que José estava sobressaindo, estava se posicionando ali como alguém que seria superior a eles, e isso causou neles uma grande revolta. E por que eles intentaram matar José? Por que aquele ódio dos irmãos contra José? Porque eles estavam cegos pela inveja. É isso que a inveja faz. A inveja cega o homem. Os corações daqueles meninos, né, tinham o quê? No coração daqueles meninos, José já morreu, José já não existia mais, eles só estavam esperando o momento, né? Era só colocar em prática o nefasto plano que eles já estavam traçado no coração, eles já haviam decididos, né, naqueles corações maldosos, ingratos e cruéis, já tinham um plano traçado. Eu quero dizer para você aqui agora, não importa se o inimigo ou os seus inimigos já arquitetou um plano para te destruir, Deus está vendo tudo e a misericórdia dele vai entrar em ação no tempo e na hora certa. Tranquilize seu coração, siga sua jornada, o que Deus prometeu para você, você vai chegar lá. De um jeito ou de outro você vai chegar, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, é um Deus justo. E no caso de José, a maldade que eles estavam fazendo para José lá no futuro iria usar tudo aquilo para abençoar, e aquilo que eles estavam querendo jogar para fora seria a tábua de salvação daqueles ingratos. Então, fique tranquilo, se você é um escolhido, uma escolhida de Deus, você está sofrendo porque você é uma pessoa sincera, tranquilize seu coração. Podem ter arquitetado o plano que quiserem, podem até conseguir te jogar no fosso, pode até te conseguir jogar na prisão, pode até te jogar no esquecimento, mas no tempo certo, Deus vai bradar do céu e o milagre vai acontecer. E geralmente, no final, a gente acaba abençoando aqueles que nos magoaram. Geralmente acontece isso. No final, a gente ainda tem a oportunidade de dar pão aos nossos inimigos, de dar água àqueles que nos maltrataram. Que assim seja. Foi assim na vida de José. Que assim seja no seu coração. Nunca tenha ódio, nunca tenha rancor, nunca guarda raiva de ninguém. As pessoas fazem o mal para nós porque as pessoas estão cegas, porque as pessoas têm inveja de nós, porque a nossa luz incomoda, a nossa luz atrapalha. Então, sempre olhe por isso. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é no outro patamar, é no nível espiritual. Tranquilize seu coração. Deus é comigo, Deus é com você, Deus é conosco. Não importa o que acontecer, pode ser os planos mais terríveis que for. Se Deus está no negócio, Deus vai de um jeito ou de outro mudar o final da história. E sempre, repito, no final a gente acaba dando pão para os nossos inimigos e botando na mesa para comer conosco. É o Salmo 23 se cumprindo, né? Também,
lhe disse Rúben: não derramareis o sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-lo das mãos dele, para torná-lo ao seu pai. Gênesis 37, 22. E aqui a gente já vê o 3.2 acontecendo. É a misericórdia de Deus entrando em ação para mudar a cena e a sina e a sentença, não somente de José, mas de todos os seus irmãos e de toda aquela família, da qual lá na frente viria o Cristo, o Salvador. Nesse versículo que acabei de ler, citar, vemos que não foi a misericórdia de Rúben, o irmão mais velho de José, mas sim, como eu disse, a misericórdia de Deus que estava atuando para proteger a vida de José. Deus, meus irmãos, não livrou José de sofrimento, mas estava decidido a preservar-lhe a vida. Sermos escolhidos para o propósito de Deus não significa que a gente não vai sofrer, mas os limites do nosso sofrimento sempre vão ser determinados por Deus, é o que eu já antecipei na minha fala inicial. Eles não mataram José, mas eles lançaram José numa cova. E por sugestão de um outro irmão, agora Judá, eles tiram da cova e vendem para uma caravana de mercadores de Midian, que iam para o Egito. A mão de Deus trabalhando, é a mão de Deus trabalhando. Você não está vendo? Mas há uma mão poderosa guiando a história. Você não está abandonado, você não está sozinho. A mão de Deus está guiando essa história. Ainda que pareça maluca, creia, Deus te ama. Se você não fez nada de errado, se você não plantou uma semente ruim, como vai colher algo ruim? A gente só colhe o que planta. Não tem como colher algo que você não plantou. Biblicamente, não tem amparo bíblico. O amparo da Bíblia é o seguinte: a lei da semeadura. A gente colhe o que planta. Eu estou sofrendo por algo que eu não fiz. Então descansa, você não vai colher essa colheita. Você não plantou. Deus vai intervir de um jeito ou de outro. Amém? Confie nisso. Gênesis 37, 23 e 28 afirma o que eu acabei de citar. Arquitetando escapar da culpa perante o pai, eles mataram um animal e forjaram a morte de José. Nós aprendemos com isso que a maldade do homem não é um acidente, nenhum deslize humano, é o coração caído, seguindo o seu curso natural. Somente Deus, pela misericórdia, por sua misericórdia, esse curso natural maligno é interrompido. E como que isso acontece? Por causa da graça de Deus. Então ore, ao final desta aula, ore, perdoe os seus adversários, perdoe os seus inimigos, ore para Deus abençoar, ore para Deus entrar na história. Na verdade, Deus já entrou, Deus já está cuidando, mas ore, fale com Deus. Deus quer ouvir a nossa voz. A Bíblia diz que Deus procurou Adão no jardim. Ele sabia tudo que tinha acontecido, mas ele disse: Adão, onde você está? Claro que ele sabia onde Adão estava, o que Adão havia feito, já tinha perdido, já tinha desobedecido. Deus sabia tudo, mas Deus queria ouvir Adão. Deus estava dando uma oportunidade para Adão. Deus é um Deus relacional, já estudamos isso em lições anteriores, em revistas anteriores. Nosso Deus é um Deus relacional, Ele gosta de ouvir. Então, se derrame na presença do Senhor, se lance na presença do Senhor, jogue-se aos pés do Senhor, feche a tua porta, tranque a tua porta e fale com Deus, chore na presença de Deus. Ele quer ouvir, Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir você, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o derramar do teu coração. Conte para Deus, Ele sabe, mas conte, Ele quer ouvir de sua boca. E Ele vai dizer: filho meu, filha minha, eu já sei de tudo, tranquilize, eu estou no controle. Aliás, Ele nunca perdeu o controle, o nosso Deus nunca perdeu o controle. Tudo está nas mãos dEle e tudo será feito do jeito dEle, na hora dEle. Não importa o que os homens pensarem, o que vai valer, o que Deus determinou. E assim eu posso concluir esta lição, dizendo que o estudo desta lição sobre a vida de José atesta a relevância de atentarmos para ações que devemos adotar, visando construir um ambiente familiar saudável.
a necessidade de perseverarmos no cultivo de valores bíblicos, mesmo num ambiente diverso, e a confiança de que Deus é poderoso para levar adiante o seu perfeito e maravilhoso plano. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por ficar conosco até agora, por curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Querendo o bom Deus, na semana que vem, vamos estar aqui novamente reunidos nos estúdios da Editora Betel para juntos estudarmos a lição de número 12 da nossa preciosa revista, que tem como tema o custo pessoal de viver os planos de Deus, lição programada para estudarmos em sala de aula no dia 18 de junho de 2023. Convido você agora a juntar-se a nós a uma palavra de oração. E nesse momento, como sempre fazemos, convido aqui o pastor William Barros para orar. E com esta oração, nos despedimos de você até a próxima. Oremos ao Senhor nosso Deus. Oremos, meus irmãos, que possamos, em nome de Jesus, ver também os nossos sonhos se concretizarem, aqueles sonhos que Deus colocar em nosso coração e em nossa vida. Senhor, te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo. Ó Deus, queira nesta aula, ó Deus, poder abençoar teu povo, levando teu povo a um tempo de fidelidade, obediência, ó Deus, de uma forma tremenda, para que possamos, ó Deus, experimentar tudo aquilo que tu tens para nós. É a minha oração nessa aula, Senhor, que tu venha levar teu povo a um outro patamar em relação à obediência, à fidelidade e, ó Deus, a concretização dos sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.